Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, no capítulo de número 2. Evangelho do Senhor Jesus em Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para que a gente possa aqui receber a palavra de Deus. Está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus. Cristo, no Evangelho de João, capítulo de número 17, ele disse que a vida eterna é esta. Jesus não disse a vida eterna será esta. Ele disse a vida eterna é esta. Será é um verbo que aponta para frente, para o futuro. Amanhã será quarta-feira. Mês que vem será outubro. Vai acontecer ainda. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos no detalhe. Jesus disse em João capítulo 17: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer Deus. Tudo o que nós fazemos é para que a gente venha ter um conhecimento sobre Deus. Quando nós temos um conhecimento verdadeiro sobre Deus, nós temos uma revelação. Quando nós não temos um conhecimento verdadeiro sobre Deus, nós temos uma superstição. Qual é a diferença entre a revelação e a superstição? A revelação está na palavra de Deus. Está aqui, traduzida em bom português para nós. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós. Deus não é fácil de você conhecer. Tão difícil é conhecer Deus que existem centenas de religiões que falam sobre Deus e confundem Deus com um boneco feito de barro, um boneco feito de gesso, um boneco feito de pau. Se prostram diante daquele boneco e o adoram como se fosse Deus, e a coisa é séria. Você anda pelas regiões do Brasil e existem milhares de idólatras que acreditam que estão adorando a Deus, quando na verdade estão adorando uma foto na parede. É tão sério isso, que existem templos dedicados às divindades no mundo inteiro. Só não são deuses verdadeiros. Quando não é uma revelação, são crendices e superstições. Mas havendo a revelação, aí você tem um conhecimento de Deus. Como Deus se revelou através das Escrituras, Ele estabeleceu que as Escrituras sejam ensinadas. Ela tem que ser pregada e ela tem que ser ensinada. Quando que acontece a pregação? Todos os nossos cultos. Você veja a quantidade de pregadores que existem e eles não dão conta da palavra de Deus. O pregador pode ser muito eloquente, ele pode ser muito aprofundado, até nas línguas originais do hebraico e do grego. Ele não dá conta da palavra de Deus.
Aí vem outro pregador, e outro pregador, e outro pregador, e outro pregador. Milhares de pregadores não dão conta da revelação que tem na Bíblia. Agora imagina, se tendo a Bíblia aberta, e os pregadores ensinando, nós já não damos conta. Imagina se a gente fechar a Bíblia e dizer o seguinte: eu acho, eu ouvi falar, na minha opinião. Ah, bom, você pode achar, você pode ter ouvido falar, você pode ter até a sua opinião, mas tem um profeta na Bíblia chamado Jó, que ele disse: eu te conhecia só de te ouvir falar. Tradição, Deus na tradição. Mas aí ele passou pela prova que nenhum crente quer passar. Se algum de nós aqui passar pertinho da prova de Jó, de perder todos os bens materiais, todo o patrimônio, toda a família, toda a saúde, e não perder a fé, aí você vai conhecer Deus. Eu te conhecia de ouvir falar das tradições, das pregações, dos louvores. Aí eu passei por todos os 38 capítulos de provação. Mas agora, os meus olhos te veem. E agora que os meus olhos te veem, mudou tudo, porque eu me abomino no pó e nas cinzas. Nós não podemos ter uma experiência com Deus apenas pela tradição, apenas pelo que eu ouvi falar. Temos que ter um conhecimento pelas Escrituras. Por isso que a gente abre a palavra de Deus. Abrindo a palavra de Deus, Jesus disse: a vida eterna é esta, não é que será esta, não é que foi esta, é esta. Neste momento aqui, nós estamos na vida eterna, para conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa missão na igreja: conhecer Deus pelas Escrituras e conhecer o Senhor Jesus pelas Escrituras. Qual é o livro que fala de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. É por aqui que nós começamos o nosso conhecimento. O que foi que o apóstolo Mateus falou? Nós lemos o capítulo 1, nós meditamos o capítulo 1, nós entramos no capítulo 2, nós vimos que o Senhor Jesus já nasceu, que uma estrela brilhou e trouxe os magos do Oriente, os sábios do Oriente, que também eram estudiosos das Escrituras. Não é fácil estudar a palavra de Deus. Ela é um desafio. Se você acha um desafio os discípulos terem entrado no barco, o mar se levantou, quase afundou aquele barquinho, entra na Bíblia para você ver. Aquilo foi desafio. Quase afundaram. Agora entra na Bíblia. Tente ler tudo que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos. Depois tente ler as cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas do apóstolo Paulo. Depois tenta ler as 7 epístolas universais. E depois, sou o sabidão, leia o Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, não é o sabidão, tem que voltar para Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ninguém dá conta da Bíblia. Ninguém. Se estudando, se meditando, porque a Bíblia diz: medita na lei de dia e de noite. Já nos falta conhecimento, porque se a gente tivesse todo o conhecimento, a gente não errava. Se a gente tivesse todo o conhecimento, a gente não tinha o achismo. A gente não ficava meio perturbado de vez em quando. Nós não temos todo o conhecimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém conhece tudo. Por isso que a gente tem que ter essa paciência de ler a Bíblia, meditar nas Escrituras e conhecer Jesus através da sua palavra. Aqui está Jesus. Ele já nasceu. Já nasceu. Ele é um menino pequeno. Entre o tempo em que o Senhor Jesus nasceu, lá em Lucas, e o tempo que o Senhor Jesus ele vai ser conhecido dos magos, passaram-se 2 anos. Se você ler Lucas capítulo 1 e o capítulo 2, o Senhor Jesus nasce, não há lugar para eles na estalagem, e o que faz o José? O José leva Maria e Jesus nasce numa estrebaria. Jesus nasce entre os animais. Passado um tempo, aparecem os magos do Oriente. Quando os magos do Oriente eles aparecem em Jerusalém, já haviam passado 2 anos. 2 anos. Você que é mãe, você lembra quando seu filho tinha 2 anos? É quando ele começou a andar mais ou menos. 1 ano, 9 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e meio. Começou a andar. Quando os magos chegaram do Oriente, Jesus já estava engatinhando. Jesus já estava numa casa. É o que nós vamos ver daqui para frente.
Olha só o tempo que nós temos aqui na palavra de Deus e nas Escrituras. Durante esse tempo chegam os magos. Chegaram em Jerusalém, perguntando: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Toda Jerusalém se perturbou com aquela comitiva de tantos sábios assim. Onde esses sábios foram levados? Para a corte de Herodes. Chegando na corte de Herodes, ele fez uma conferência bíblica. Ele chamou os teólogos daqueles tempos, que eram os sacerdotes e os escribas, e perguntou: onde que tem que nascer o Messias? E agora? Quem é que tem que ter essa resposta? O que a Bíblia diz? Porque a Bíblia, ela é um mapa. Ela é um mapa da nossa vida no presente, é um mapa da nossa vida no porvir, é um mapa da nossa vida na antiguidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Você não precisa consultar astrólogo, não precisa baixar aplicativo de horóscopo, não tem que ir na cartomante, correr atrás de ninguém que tem pretensas revelações, andar de um lado para o outro. Você tem que colocar o seu joelho no chão e falar: Pai, me mostra através da tua palavra qual que é a sua vontade. Fala comigo, meu Deus. Em alguma parte das Escrituras há uma resposta para você. E quando Deus fala pela palavra, não importa, meus irmãos, a palavra permanece de pé para sempre. Ninguém derruba o poder da palavra de Deus. Ninguém. Mas Herodes não era um teólogo. Herodes não tinha o costume de ler a Bíblia. Ele ia pelo que os outros falavam. E ele perguntou: aonde que vai nascer o Messias? Onde que está escrito? Aí eles se voltam para os profetas. Acontece que a Bíblia, no Velho Testamento, os judeus, eles têm os profetas anteriores e os profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores? São aqueles que vão de Josué até o cativeiro babilônico. Quem que são os profetas posteriores? A partir de Ezequiel e Daniel. Todos são profetas. Agora você imagina, a Bíblia é um oceano, a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar, nós temos pouco tempo para estudar, tem alguma coisa acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha cidade, a minha vida está mudando, a minha casa está mudando, a minha cidade está mudando. De repente me chega um monte de magos aqui, de repente me chega um monte de sábios aqui, eles estão dizendo que o Messias já nasceu, até eles já sabem e eu não sei ainda. Aonde é que está a resposta? Herodes deveria saber, ele é rei, mas ele não sabia, porque ele não estudava a palavra de Deus. Aonde que estava a informação? Nos profetas. Quem conhecia o texto dos profetas? Escribas e fariseus. Traz a turma aqui. Aí começaram aquela conferência. Será que está aqui em Gênesis? Será que está em Êxodo? Será que está em Levítico? Será que está em Deuteronômio? Aonde que está essa passagem que indica onde o Messias vai nascer? Será que está em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel? Aonde que está a passagem que diz o lugar exato aonde o Senhor vai nascer? E começa aquele exame. E um teólogo diz uma coisa, o outro teólogo diz outra coisa, e um escriba diz uma coisa, e o outro teólogo diz outra coisa, e é assim. Nós estamos vivendo nesse tempo. Você entra pela internet e você coloca lá, dízimos e ofertas. Aí vem uma enxurrada de gente com esse tema, falando de dízimos e ofertas. O que um pensa, o que o outro pensa, tem debate, tem discussão, tem arena, tem um monte de coisa, quem acredita, quem não acredita, e está você perdido, sem saber. Por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Houve um tempo, igreja, que nós não tínhamos a Bíblia. Houve um tempo que só quem lia a Bíblia eram os padres, porque a Bíblia estava em latim. Se a Bíblia estivesse em latim, você conhece latim? Não. Se ela estivesse em hebraico, você conhece hebraico? Não. Se ela estivesse em grego, você conhece grego? Não. Você dependeria do padre. E houve uma necessidade de traduzir a Bíblia da língua original para a nossa língua, para a língua do povo. Quem não queria que isso acontecesse? A igreja canônica, a igreja católica. A igreja católica não queria que a Bíblia fosse traduzida para a língua do povo, para ficar na dependência do padre, do sacerdote, do papa,
do teólogo católico. Mas haviam homens levantados por Deus que diziam: não, nós não podemos ter a palavra de Deus só para nós temos que entregar a palavra de Deus na linguagem do povo. Tem que ser necessário que você abra a tua Bíblia em Mateus, em língua portuguesa, e por você mesmo, junto com o Espírito Santo, leia a história do Senhor Jesus, leia cada passagem das Escrituras. Não foi fácil. Os tradutores da Bíblia sofreram, foram levados para a fogueira. Acredita nisso? Um homem chamado William Tyndale, ele foi morto pela Igreja Católica porque ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Martinho Lutero foi perseguido porque traduziu a Bíblia do grego para o alemão. E todos aqueles que se apegam à Bíblia e começam a fazer a tradução são perseguidos também. Mas depois que o povo começou a ler a Bíblia na própria língua, eles começaram a ver que não é Maria que salva, não é José que salva, não é Pedro que salva, não é o Papa que salva, não é o pastor que salva, não é Judas que salva. Quem salva é unicamente a Jesus. A Bíblia, ela vai trazendo uma luz para você que a literatura profana não tem. O contato com a Bíblia te liberta. Te liberta. É assim que o crente se apega com a palavra e não larga dela por nada. Por nada. Aonde que vai nascer o Messias? Aonde que vai nascer o Messias? Aonde vai nascer o Messias? Depois de tanto tempo, eles encontraram uma passagem no livro do profeta Miqueias. Falando a verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Falando a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Quando foi a última vez que você leu o profeta Miqueias? Onde que está esse livro chamado Miqueias? Faz parte de que receita de bolo? Miqueias. Isaías eu já ouvi falar. Jeremias direto, né? Clama a mim e responder-te-ei. Ezequiel, filho do homem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jonas na baleia, na barriga da baleia, já ouvi falar. Mas e Sofonias? E Obadias? Amós? Oséias? Miqueias? Ou o predileto da igreja? Malaquias. Esse é o predileto. Aí nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, apenas em espírito e em verdade, sem um conhecimento seguro das Escrituras, e ficamos à mercê de um ou outro pregador, ou que manuseia bem a palavra, ou que manipula a palavra. Se ele manusear bem, glória a Deus. Está manuseando, e a Bíblia diz que o obreiro tem que manusear a palavra da verdade. Mas e se ele manipular? E se ele pegar um versículo e tirar do contexto? E se ele torcer a palavra de Deus? E se ele distorcer e ensinar uma heresia? Se você não está ali, dia e noite, você não percebe. O convite que o Espírito Santo faz a nós é que nós sejamos leitores da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo aqui no Rio Verde, ele é especialista em fazer tudo. Tem momento de pregação avivalística, tem momento de ensino, tem momento de adoração com o grupo, tem momento de profecia, tem momento de oração, tem tudo aqui. E tem esse dia, que é o dia de parar e pensar, o que é que a Bíblia diz? Nós não podemos perder nada que o Espírito Santo tem para nós. E o que ele tem para nós nesta noite? Que Jesus, ele nasceu. E quando ele nasceu, os magos vieram do Oriente, perturbaram toda a Jerusalém, e a pergunta é, onde há de nascer o Cristo? E encontraram a passagem que diz, em Belém da Judéia. Opa, aqui em casa. Belém da Judéia, sim. Há um mapa nas Escrituras. Jesus nasceu em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Naquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs, um profeta, ele não escrevia livro para virar best-seller. Não era para ser o livro mais vendido do Brasil, o mais recomendado pela casa editora. Não é para que o autor tivesse a noite de autógrafos e chamasse a atenção para si. Tem um perigo muito grande que a igreja brasileira está correndo nos últimos dias, que é o da vanglória. Nós estamos correndo um perigo muito grande de nós fazermos muitas obras e ficar tudo aqui virar cinza. Porque se eu escrevo um livro para me tornar o maior escritor evangélico do Brasil,
uma noite de autógrafos, o maior vendedor de livros, essa é a única recompensa que eu terei. Paga aí meus 20 reais. Não é o caso de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Não é o caso de Miqueias e de Ageu. Eles escreviam a profecia com risco de vida. Porque dependendo do que eles escreviam, chegava no palácio do rei. E a profecia chegando lá, se o rei não gostava, mandava caçar o profeta. E trazia o profeta, ele apanhava, era preso e até morto. Ele estava escrevendo com o Espírito. Ele estava escrevendo com a glória. Estava escrevendo uma profecia, uma palavra que não pode cair por terra. O apóstolo Pedro falou: vocês tenham firmes a palavra dos profetas. A palavra dos profetas, ela brilha como uma lâmpada no meio da escuridão. Tenha firmeza na profecia, no que está escrito. Esta palavra não voltará para Deus vazia. Existe uma forma de você orar chamada Lectio Divina. É uma oração que você ora a palavra. Preste bem atenção. A Lectio Divina não é uma oração que você inventa. Não é uma oração que você tira da sua cabeça. A Lectio Divina é quando você pega a Bíblia, você dobra os joelhos e de joelhos você começa a orar a palavra. Você vai lendo a palavra para Deus. Você abre o livro dos Salmos e você de joelhos começa a fazer a Lectio Divina. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação apropriada. Não são assim os ímpios, porque eles são como a moinha que o vento os espalha. Pelo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a leitura da palavra de Deus para Deus. Experimenta fazer isso. Experimenta dobrar o seu joelho, abrir a Bíblia e começar a fazer a oração na Bíblia, lendo a Bíblia. Charles Spurgeon, que se tornou o maior pregador da Inglaterra, ele leu o livro dos Salmos, os 150 Salmos, durante a vida dele todinha. Ele leu estes Salmos por mais de 100 vezes. O Charles Spurgeon, de joelhos, leu os 150 Salmos durante a vida dele, de joelhos, por mais de 100 vezes. Qual que é a diferença? A palavra grudou no coração dele. Ele pregava e a palavra era anunciada. Ele ganhou tanta confiança da igreja, tanta confiança, que aquilo que Charles Spurgeon falava, todo mundo acreditava, porque tudo que ele falava era afinado com a Bíblia. Estava na Bíblia, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. É isso que você precisa. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo chegou e falou: faz isso, Jesus. Ele falou: não, porque está escrito. Faz aquilo, Jesus. Não, porque está escrito. E isso aqui, Jesus. Não, porque está escrito. Esse é o crente, meu irmão. O crente faz sim, mas primeiro, o que é que a Bíblia diz? O que é que está escrito? O que é que o Senhor ensinou? O que os apóstolos disseram? Está escrito? Cumpra-se. Não está escrito? Não tenha medo, meu irmão. Não está escrito? Não tenha temor. Sem um texto bíblico, sem uma revelação, não tenha medo. Estava escrito que o Messias havia de nascer em Belém. Se é Belém, não ia nascer em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém é o lugar onde tem o templo. Mas Jerusalém não está na profecia para o nascimento. O que está na profecia? Belém Efrata, a menor cidade que havia em Judá. E aí vem aquele negócio: por que Deus escolheu Belém Efrata, a menor cidade? É o segredo do reino de Deus. O segredo do reino de Deus é esse: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que é lançada à terra. Mas quando brota e quando germina e quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. Este é o segredo. Por que Deus escolheu Belém de Efrata? Porque era a menor. Jerusalém era a maior, mas não foi Jerusalém que foi escolhido. Deus sempre faz isso. Deus sempre faz isso. Na hora dele fazer a escolha dele,
na hora de Deus tomar a decisão dele, na hora de Deus determinar como é que ele vai trabalhar, ele sempre vai em busca daquele que é o menor da casa, aquele que a si mesmo se humilha, aquele que reconhece Deus em todos os seus caminhos. Belém era uma cidade bem pequenininha, pacata, distante, mas foi ela que Deus escolheu. Quando Deus escolheu Belém, aí o José morava onde? José morava em Nazaré. Sabe o que é você morar lá no norte e você ter que pegar sua esposa grávida para ter filho aqui em São Paulo? Mais ou menos isso. Ela está grávida lá, espera o que durante a gravidez e o parto? Resguardo. Guarda a gravidez para não correr nenhum risco, se movimenta pouco, vai ficando por aqui mesmo. Deus não sabia que Maria era de Nazaré? Sabia. Não sabia que José era de Nazaré? Sabia. Não sabia que a cidade era distante? Nazaré era um lugar, Belém era outro? Sabia. Por que ele não escolheu uma moça lá de Belém? Por que ele escolheu uma moça tão de longe? Esse é um dos segredos de Deus. Deus escolhe você aonde você está, porque aquele que tem um chamado de Deus, aconteça o que acontecer, Deus vai te encontrar. More você em qualquer lugar, viva o que você estiver vivendo, Deus vai atrás de você, aonde você está, e traz você para onde Ele quer que você esteja. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você entrega ela por inteiro. Você entrega o seu salário, você entrega o seu casamento, entrega a sua profissão, entrega o seu diploma, você entrega a sua família. Quando você aceita Jesus, Jesus se torna o Senhor da tua casa, Senhor do teu tempo. Eu tenho um pastor amigo meu. Esse pastor, ele conta o seguinte testemunho de um crente. Tinha um irmão que ele estava orando a Deus porque ele queria comprar uma propriedade. Ele juntou um dinheiro e ele queria comprar uma propriedade. Ele era um irmão assíduo na igreja, presente na igreja. Não faltava, sempre presente. Um homem de obra, um homem de trabalho. Mas ele queria comprar uma propriedade porque surgiu uma oportunidade de comprar uma chácara. Aí ele chegou na igreja e pediu a oração e o pastor orou: Senhor, abençoa o teu servo, ele tem um fundo de reserva, apareceu uma oportunidade, ele quer comprar uma chácara, Senhor, e se for da tua vontade, deixa ele comprar essa chácara. Deus abriu a porta, ele foi lá e fechou o contrato. Só que a chácara não estava 100%. Aí ele teve que trabalhar na cerca em volta da chácara. Aí ele teve que trabalhar no pomar da chácara. Aí ele teve que capinar a chácara. E aí aquele irmão começou a desaparecer do culto. Começou a desaparecer, já não vinha mais. Quando o pastor ia conversar com ele: ah, pastor, eu fiz uma cerca lá, porque senão os bichos invadem a minha chácara. Ah, pastor, eu tive que trabalhar no pomar lá, senão eu ia perder todo o laranjal. Ah, pastor, cresceu uns matos lá que não tem jeito, aqueles matos lá traziam bicho para dentro de casa. Meu irmão, não faz isso não. Jesus te deu a bênção, Ele quer você na obra dele. E você está desperdiçando o tempo agora. Não, pastor, Deus entende todas as coisas. Quando eu terminar tudo, eu vou lá. Aí passou uma temporada e ele não apareceu. Um dia ele apareceu na igreja. No dia que ele apareceu na igreja, ele falou: pastor, eu vim pedir uma oração para o senhor. Começou a aparecer umas cobras lá. Aí, não está dando para morar na casa, né? Quem não tem medo de cobra? Ora por mim, pastor. Aí o pastor falou: sim, meu irmão, vou orar. Pai, envia jararaca, urutu cruzeiro, cascavel, jiboia, o que tiver de cobra na natureza, manda para aquela chácara. Deus não errou quando Ele te escolheu e quando Ele te chamou. Maria estava em Nazaré e Deus foi atrás de Maria em Nazaré. O José estava em Nazaré, Deus foi atrás de José em Nazaré. Mas não era para ele permanecer lá em Nazaré. Havia uma obra com ele lá em Belém. Aí aconteceu um recenseamento. Deus moveu uma autoridade. A autoridade fez um recenseamento. Lá foi José, pegou a Maria com a barriga e tudo, e fez o caminho, e foi para onde Deus determinou, que era Belém. Glória a Deus. O Espírito Santo nos ensina: eu tenho obra com vocês na terra, não em qualquer lugar, no lugar que Deus conhece um mapa. Testemunho da minha vida, da minha esposa, do meu filho é o seguinte: eu sou vizinho da igreja de Itaquera. Vizinho. A igreja de Itaquera, a sede de Itaquera, da minha janela dá para ver a igreja. Minha esposa é musicista. Se a gente for lá para a igreja de Itaquera, a gente sai de casa 10 para 7, 5 para 7 a gente está na igreja.
Acaba o culto 9 horas, 9h05 a gente está em casa. Não gasto combustível nenhum. E é o que eu mais queria, minha esposa queria, meu filho queria. Fomos lá visitar. Mas aí, visita aqui, visita lá, hora aqui, hora lá. E a gente aqui congregando em Suzano, conversando com o pastor Davi. Pastor Davi, eu sou vizinho da igreja de Itaquera. O pastor Davi falou, tá bom, que bênção, né, meu irmão? Quarta-feira a gente tem culto aqui. Ô, pastor Davi, eu conversei com um pastor lá, tá uma bênção lá, né? Que bênção, dá a paz do Senhor para ele lá. Quarta-feira tem culto aqui. Até que teve um dia que o pastor Davi falou claramente comigo o seguinte, olha, você fica aqui em Suzano por causa que Deus me mostrou que você tem uma obra aqui. Não saia daqui. Aí eu falei com a minha esposa, não tem jeito. Vamos ter que ficar aqui em Suzano. O tempo passou. E a gente continuou fazendo a obra, até o tempo presente, meus irmãos. Se fosse realmente por comodidade, conforto, mão na roda, minha vontade própria e particular, igreja de Itaquera. Fácil assim, meu irmão, que coisa boa, 5 minutos para cá, 5 minutos para lá, mas e o temor do Senhor fica aonde? E a obra do Senhor fica aonde? E lá vem Deus dizendo o seguinte, ô José, pega Maria e vai para Belém, porque é em Belém que o Messias tem que nascer. Por isso, aonde Deus te chamou, você permanece. Onde Deus te enviar, você vai. Quando a tua obra estiver concluída, fica tranquilo. Deus te tira e te leva para outro lugar. Agora inventa de sair pela sua própria vontade, seu próprio desejo, no seu próprio tempo. Fala para Deus, Senhor, eu vou para onde o meu nariz me manda. Você pode perder o nariz. Deus é muito tolerante, mas Deus também, meu irmão, quando Ele puxa, aí Ele puxa só você, e tudo que você ganhou, você perde. História de Ló. Vai, Ló, você quer ir, Ló? Vai, Ló, ganha tudo, Ló. Quando Deus puxou, só puxou Ló, ficou tudo em Sodoma. O José, que não era Ló, obedeceu e foi para Belém. Lá Jesus nasceu. Está escrito que ele havia de nascer. E qual que é a obra de Jesus nascendo? A Bíblia diz, porque, o que é que está escrito? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Versículo de número 6. Deus, Ele tem um sentimento no coração dele. Deus quer ser o pastor dos crentes. O pastor. O que diz o Salmo de número 23? Vocês lembram de cor? É o Salmo da Escola Bíblica Dominical. O que diz? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Deus tem uma natureza de pastor. Qual que é a natureza de pastor? Qual que é a história do pastor? O pastor ele tem que tomar conta do rebanho dele. Chegam aquele tempo lá de levar os rebanhos para o pasto, todos os pastores vão. E os pastores soltam as suas ovelhas. Existem mais de 10 mil tipos de ovelhas. Mais de 10 mil tipos de ovelhas. E essas ovelhas, quando elas vão lá para o seu pasto, que o pastor solta, todas elas passam o tempo todo uma com as outras. E cada pastor tem um timbre de voz. Cada pastor tem uma tonalidade de voz. Cada pastor também tem um cajado. E a técnica, a ciência do pastor é o seguinte: ele é que tem que ver a ovelha nascendo. Toda ovelha que nasce, ela tem que vir ao mundo pelos braços do pastor. A primeira voz que ela ouvir é a voz que ela vai atender. Jesus falou disso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz do estranho, a voz do mercenário, elas não conhecem. A minha, ela conhece. Por isso que o pastor está ali. A ovelha, ela vai gerando, vai chegando a hora, ele está atento, ele coloca um guiso naquela ovelha, que ela vai ter um cordeirinho. Quando aquele guiso começa a tocar a qualquer momento, o pastor reconhece o guiso daquela ovelha e ele vai até ela. Quando está nascendo o cordeirinho, a primeira voz que o cordeirinho ouve é a do pastor. E ele já coloca o nome imediatamente. Quando chega a hora de levar o rebanho para o campo, ele leva.
Aí solta com todas as outras. Ele tem o guizo dele, que ele balança. Ele tem a voz dele, que ele fala. Todas as ovelhas estão juntas. Quando chega a hora dos pastores reunirem o seu rebanho, cada um vai para um canto. Um vai para o norte, o outro vai para o sul. Começam. Aí eles começam a chamar as ovelhas pelo nome. Eles que conhecem as ovelhas, começam a chamá-las pelo nome e balançar o guizo. Só que ao mesmo tempo, são as ovelhas com os carneiros e os cordeiros, todos eles balindo, todos eles, porque uma ovelha começa a chamar a outra. Aquele balido de ovelha, aquele barulho de ovelha, é uma dando sinal para a outra, de que eu ouvi e ele está nos chamando. Ele ouvi e não está nos chamando. E uma vai balindo, elas vão se reunindo com o seu rebanho, vão primeiro se arrebanhando, para que todas fiquem juntas, pertas uma da outra, enquanto o pastor está chamando e balançando o cajado dele, o guizo dele. Mais ou menos em torno de uns 40 minutos depois, cada pastor está com o seu rebanho e pode ir lá no rebanho do colega, que não tem nenhuma ovelha lá, sua lá. Essa é a natureza da ovelha. E essa é a natureza do pastor. Deus é o pastor do seu povo. A Bíblia diz exatamente isso. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E o Senhor é o nosso pastor. O que diz o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada significa nada. É um pastor que cuida das suas ovelhas. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, e o pastor bom dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aquele que não é pastor, vê vir o mercenário e corre, desaparece, foge. E é o que tem acontecido com muitos rebanhos de igreja. Pessoas que assumem ministério, assumem rebanho, se colocam à frente da igreja, querem saber qual que é o tamanho do salário dele. Aquele que serve ao Senhor por salário, não é um bom pastor. Qualquer um de nós aqui, que ficar de olho na recompensa, no que vai ganhar, não é um bom pastor. Quem que é o bom pastor? Aquele que tem um chamado do Senhor, que está pelo rebanho, para o rebanho, porque foi levantado por Deus. Esta é a natureza de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Andar me faz, ou deitar me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que mansamente, meus irmãos? Porque ovelha não é cavalo. Se a ovelha fosse cavalo, você dava logo uma esporada nele e saía disparado. Mas se você der uma esporada na ovelha, ela só espana. Ela vai correr no passo da ovelha, desesperada, sem saber o que fazer. A natureza de Deus é tratar você com mansidão, com longanimidade, com paciência, com entendimento, se apresentar para você. Eu sou o teu pastor. Lá em Belém nasceu Jesus, que é o bom pastor. Ele guiará o meu povo. Aleluia. Ele guiará não como um dono de aras, que tem um monte de cavalo. Não vai ser igual Saul, que perdeu as jumentas de seu pai. Vai ser como aquela parábola da 100ª ovelha, que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas, e aquela que se perdeu tirou o sono do pastor. Nós que somos o rebanho do Senhor, estamos sob o olhar de Deus. Deus olhando para a nossa vida, Deus olhando para o nosso passo, Deus olhando para a nossa alma, vendo aonde que nós estamos, para que nenhum de nós se perca. Essa natureza pastoral do Senhor Jesus, ela é colocada em cada um de nós. Nós não somos todos pastores, a gente sabe disso. Nós não somos todos pastores. Alguns foram chamados para pastores, outros foram chamados para doutores, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para profetas e outros para apóstolos. Cada um foi chamado, mas todo mundo é ovelha, mesmo. Até o pastor é ovelha do Senhor Jesus também. E de acordo com a metáfora que nós vimos aqui, as ovelhas seguem outro pastor? Não. Nós só ouvimos uma voz. Qual é a voz que nós ouvimos? A voz do Senhor Jesus. Você tem ouvido a voz do Senhor Jesus ultimamente? Deus tem conduzido você através da sua voz? Ou Deus está emudecido com você? Deus está calado com você? Não. Deus não está calado com você, porque Ele já enviou o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo, Deus tem conduzido o seu rebanho. E se você é a ovelha do Senhor Jesus, anda com o rebanho do Senhor Jesus. O que a gente acabou de falar?
que o pastor começa a balançar o seu guizo, e a ovelha estava lá pastando, mas agora o pastor está chamando, e agora o Senhor Jesus está chamando você também. Qual é o chamado do Senhor Jesus? Para tudo tem tempo e ocasião. Se Jesus está te chamando nesses dias, não é hora mais de pastar, não é hora mais de passear, não é hora mais de divertir, é hora de vir para junto do pastor. Há um chamado do Senhor Jesus para que a sua igreja esteja congregada em um só rebanho. A grande preocupação que nós temos nesses dias é com a dispersão do rebanho. Se Deus é o pastor, se o Senhor Jesus é o pastor, e se a igreja é o rebanho do Senhor, este aqui é o redil que Deus preparou para nós. Cada um de nós, por bondade de Deus, recebeu um redil. Um lugar onde nós estamos enredados, cercados. Cada um de nós. É neste lugar que Deus vai nos abençoar. É nesta congregação que Deus vai nos abençoar. Deus tem todas as congregações nas palmas das suas mãos. Deus não perdeu nenhuma das suas ovelhas, mas para cada uma das suas ovelhas, Deus determinou um redil apropriado. Você reconhece o Rio Verde como sendo seu redil? Vocês sabiam que esta congregação é de vocês? Que todos vocês que estão aqui são membros e congregados desta congregação, que é aqui que Deus colocou você, que é aqui que Deus tem obra com você, que todas as vezes que Deus quiser falar no particular com você, Ele vai te trazer à igreja do Rio Verde. Ah, foi eu que escolhi. Não, não se engane, não foi você que escolheu, não. Foi Deus que escolheu para você e disse: é neste lugar que você vai pastorear, é neste lugar que você vai congregar, é neste lugar que você vai adorar, é neste lugar que você vai dizimar, é neste lugar que você vai evangelizar, é neste lugar que você vai crescer. Qual que é a grande preocupação que está agora atormentando a cabeça de muitos pastores? É a dispersão do rebanho. O rebanho está se dispersando. E por que que o rebanho anda se dispersando? O que é que está acontecendo com a cristandade? Não está tendo pasto verde? Não está tendo Espírito Santo? Não está tendo cura? Não está tendo adoração? Não está tendo prosperidade? O que é que está acontecendo com o rebanho do Senhor? Ou será que o pastor não está pastoreando? Ou será que o pregador não está pregando? Ou será que o evangelista não está evangelizando? O que será que está acontecendo com o rebanho do Senhor? Por que que está acontecendo uma dispersão do rebanho do Senhor? Queixas. Tem muita gente, agora eu entro na gravidade da mensagem. Tem muita gente que está tendo experiências traumáticas com a igreja. Tem muita gente que é ovelha. Ele tem natureza de ovelha. E por ter natureza de ovelha, ele é paciente. Ele é pacífico. Irmãos e irmãs, sabe o que o crente quer da vida? Vir para a igreja, adorar a Deus e voltar para casa. Só. É isso que o crente quer. Pegar sua família, sua Bíblia, entrar nessa igreja, dobrar os joelhos, adorar a Deus, ser abençoado e voltar para casa. Não quer encrenca, não quer confusão, não quer disputa, não quer debate, não quer contenda, não quer nada disso. Não quer aparecer, não quer cargo, não quer nada disso. O crente, ovelha do Senhor Jesus, ele quer paz para a sua alma, descanso para a sua alma, alegria para a sua alma, porque o mundo está em guerra, meus irmãos. Já basta a quantidade de guerra que a gente já tem na empresa, no trabalho, na sociedade. Quando a gente sai de casa, o que a gente quer no nosso redil? Paz do Senhor Jesus, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Vamos levantar e vamos levantar as mãos e vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. É isso que o crente quer. O crente não pode ter aquele aperto quando vou para a igreja e vou ver aquela pessoa. Vou para a igreja e vou ver aquele irmão. Vou para a igreja e vou ver aquela irmã. Isso não pode acontecer conosco. Como rebanho do Senhor, Cristo está nos chamando para a sua igreja. Vai ter culto na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Nós estamos na semana da Santa Ceia. Domingo nós vamos cercar a mesa do Senhor. Nós vamos pegar o pão. Nós vamos pegar o cálice. Vamos agradecer a Deus em paz de espírito,
sem consciência pesada, sem culpa, sem acusação, sem ira, sem contenda. Nós vamos agradecer a Deus por mais um mês que nós vencemos o mundo lá fora. A ovelha só quer saber disso, pastos verdejantes. A igreja tem que ser uma experiência gloriosa, de salvação, de receber o Espírito Santo, o melhor lugar da terra. Tem que se cumprir aquela palavra que diz: alegrei-me quando que eu me alegrei, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Mas aí nós temos um adversário, e esse adversário tem transtornado os retos caminhos do Senhor. Ele plantando joio no meio do trigo, colocando bode no meio das ovelhas. E aí começam os bodes, que são bodes, né? Gostam um de dar cabeçada no outro. Então bode começa a fazer um transtorno, e ele vai fazendo uma arruaça. E aquele crente que ele é singelo, é simples, é calmo, é tranquilo, é humilde, só quer adorar a Deus, ele fala: mas que eu vou me meter com esse bode, esse irmão bode? Esse irmão bode, essa irmã bode vai estar lá. Jesus, o Senhor é bom pastor, mas o Senhor não viu que tem bode lá no meio? Não, Jesus viu também. E quem é que vai ter que tomar conta para poder separar o bode das ovelhas? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você que é sincero, você que é singelo, você que pertence aos céus, não pode abandonar o lugar da tua congregação por causa do joio que se semeou. Tem pessoas que estão se dispersando. Surgiu uma onda de desigrejados que são crentes, que se entristeceram com a igreja. Não é crente mundano, tá? Não é crente mundano. É crente. Mas ele veio e teve uma experiência ruim dentro da igreja. Em algum momento ele foi ofendido. Em algum momento ele foi agravado. Em algum momento arrebentaram com a fé dele. E ninguém viu, ninguém notou. Ele não perdeu a fé, mas que ele perdeu a paz do Espírito, ele perdeu. Trabalhando com os nossos irmãos através do canal da internet, eu conheço vários irmãos que falam: eu estou voltando para a igreja agora, pastor Rogério, mas o senhor ora por mim. Eu estou voltando agora porque eu comecei a assistir as suas aulas, Deus está falando comigo, eu estou voltando devagar, não quero me aproximar muito da igreja, não quero sentar no púlpito, não quero um lugar de liderança, não quero nem cantar com a irmã, nem com nada, só quero ouvir a palavra de Deus, experimentar a igreja primeiro, porque ele se tornou um desigrejado. Este é o fenômeno. Agora ele está voltando. A igreja não pode ser um lugar de experiências ruins, de experiências traumáticas. Os rebanhos se misturam. A gente não falou aqui? Os rebanhos se misturam. Nós somos igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas têm os seus costumes diferentes, seus louvores diferentes, as suas ministrações diferentes. A gente anda por aí, dá a paz do Senhor para o irmão que nem é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rio Verde. Mas eu dou a paz do Senhor Jesus. Só onde eu trabalho, tem duas irmãs lá que são de comunidade. Eu tenho comunhão com essas duas mulheres. Tem outro que é da congregação cristã. Tenho comunhão com ele também. Mas eles não estão aqui neste momento. Chegou a hora de eu vir para a minha igreja, a minha congregação, o redil que Deus me deu. Coloco meu terno, minha gravata, pego minha esposa, meu filho e minha Bíblia e venho adorar o Senhor. Eles fazem o mesmo lá. Nós já temos um monte de conflito com a sociedade que não se converteu. Não dá tempo de nós ficarmos aqui como bodes e ovelhas batendo a cabeça um contra o outro. Jesus é o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. É apacentar. Apacentar como? Levar você a águas tranquilas. Eu passei por uma situação certa vez que eu falei isso para Jesus: Jesus, eu vou orar o Salmo 23 agora. Então o Senhor me ouve. Aí eu peguei uma cadeira, coloquei a cadeira no meio, sentei, deixei a outra cadeira vazia, falei: senta aqui, Jesus. E a outra cadeira eu falei: senta aqui, Pai. E outra cadeira eu falei: senta aqui, Espírito Santo. Eu vou falar com o Senhor e vou orar agora. O que está acontecendo com a igreja, meu Deus? Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Está escrito no Salmo: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. E orei ao Senhor, que estava nas três cadeiras invisíveis, né? Que eu não via que eles estavam ali. Porque a Bíblia fala claramente que se nós somos o rebanho do Senhor, se a igreja é o rebanho do Senhor, esse lugar aqui tem que ter paz, meu. Aconteça o que acontecer.
Nós somos ovelhas e Jesus está nos chamando a um pastoreio, tempos de refrigério, tempo de bênção, tempo de graça, tempo de unção, tempo de virtude, tempo de manifestação dos dons espirituais, para que todos nós aqui tenhamos tempos de glória da presença do Senhor. Se você perceber em algum momento que tem um irmão bode, uma irmã pode, bate a cabeça não, porque eles são acostumados a bater cabeça. Eles fazem assim mesmo, para ver qual que é o mais cabeçudo, sabe? Qual que é o cabeça mais dura. Não, deixa eles brigar para lá. Você e sua casa, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Não é comigo não. Deus tratará. Você, Ele vai arrebanhar. Esses aí serão tratados mesmo, tratados. Não consegue permanecer muito tempo, porque está escrito que a obra de engano não permanece no meio da casa do Senhor. Sabe por que você está firme até hoje? Graças a Deus, porque Deus colocou em você a natureza de ovelha. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Você é pastoreado e você gosta de gramas verdejantes. Não é capim seco não, irmão. Tem crente comendo capim seco por aí. Não é capim seco não. O evangelho não é capim seco, meu irmão. Grama verdejante. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.